O combate de gladiadores da história. O filho de Krypton versus o morcego de Gotham. O dia versus a noite. Hoje aqui no Kryptonita Retrô eu falo sobre um dos mais controversos filmes de heróis de todos os tempos. Batman v Superman, A Origem da Justiça. Bruce Wayne conhece Clark Kent. Adorei! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Kryptonita Retrô, o quadro aqui do canal Kryptonita, onde a gente relembra filmes, séries, desenhos antigos, e eu venho falando aí sobre todos os filmes da DC. Comecei com a quadrilogia dos filmes do Batman, de Tim Burton e Joel Schumacher, depois a gente foi para a trilogia de Christopher Nolan, em frente ao Batman, o Cavaleiro das Trevas, e agora a gente está começando a falar desse universo compartilhado da DC aqui no Kryptonita Retrô. No último vídeo eu falei sobre O Homem de Aço, o primeiro filme dirigido por Zack Snyder desse novo universo da DC, que é seguido por Batman v Superman, Dawn of Justice, aqui no Brasil conhecido como Batman vs Superman, A Origem da Justiça. A maior batalha de gladiadores da história mundial. Deus versus homem. E quando foi lançado o primeiro filme de Zack Snyder nesse novo universo da DC, Man of Steel, lá em 2013, o filme, apesar de algumas críticas negativas, na sua maioria foi recebido bem pelos críticos e pelo público. E a Marvel, em 2013, já estava bem das pernas com os Vingadores, agora começando a sua segunda fase de filmes do seu universo expandido, e a DC precisava acelerar o processo. Então, no mesmo ano de Man of Steel 2013, eles anunciaram que os dois maiores heróis da cultura pop iriam se encontrar pela primeira vez no cinema. Inicialmente, o Homem de Aço iria ganhar sim uma continuação que ia estrear em 2014, um ano depois do Homem de Aço 1. Porém, na San Diego Comic Con daquele mesmo ano de 2013, Zack Snyder, o diretor, sobe ao palco e revela que, na verdade, não. Na verdade, em 2015, ganharíamos não uma continuação de Homem de Aço, mas o duelo entre Batman e o Superman. Thanks everybody for supporting the movie. I want you to remember the one man who beat you. David Goyer, que não era um veterano em escrever para super-heróis, já escreveu várias histórias em quadrinhos e também foi responsável pelo roteiro dos Batmans de Christopher Nolan, voltaria aqui junto com o Snyder para escrever esse roteiro. Inicialmente também, o filme seria uma adaptação da HQ Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Depois o Zack Snyder falou que só ia ter algumas inspirações na HQ, que ele queria construir uma história um pouco mais original, vamos dizer assim. Porém, o elenco do primeiro filme de Zack Snyder, lógico que voltaria. Henry Cavill como o nosso Superman, Amy Adams como a Lois Lane e os demais atores que estavam no primeiro filme. Agora a dúvida do público era: quem seria o novo Homem-Morcego do cinema? Christian Bale estava descartado, já que Christopher Nolan, diretor lá da trilogia, falou diversas vezes que o seu universo não tinha espaço para um Superman. Apesar do Nolan estar envolvido também em Batman vs Superman, lá como produtor consultivo, executivo, eles precisavam de um novo Bruce Wayne, de um novo Batman. E o escolhido foi ninguém mais, ninguém menos que um ator já conceituado em Hollywood, Ben Affleck. Lembrando que não é a primeira vez que Ben Affleck vive um herói nas telas do cinema, né? Quem se lembra aí de O Demolidor, o Homem Sem Medo? Ou é melhor nem lembrar? Para de me bater. Muita gente criticou a escolha, mas aqui eles iam retratar um Batman mais velho, com anos de experiência, um Batman meio que aposentado. O Ben Affleck já estava numa idade um pouco mais de quarentão, né? Então ele poderia viver esse Bruce Wayne, esse Batman um pouco mais old. Se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance dele ser nosso inimigo, temos que ter isso como certeza. O roteiro de David Goyer foi substituído pelo roteiro de Chris Terrio, que já havia trabalhado com Ben Affleck no filme Argo, filme também de muito sucesso do ator. O título oficial do filme Batman v Superman, Dawn of Justice foi revelado em maio de 2014. Snyder afirmou que o V no título, em vez de versos, foi uma maneira para impedi-lo de ser diretamente um filme de versos, mesmo na forma sutil. Uma crítica que muita gente fez ao filme antecessor, O Homem de Aço,
foi aquela luta do Zod com o Superman no final, que destruía metade de Metrópolis, um monte de gente morria. Então, Zack Snyder usou isso a seu favor para começar Batman vs Superman, porque aquela destruição toda acarretaria a primeira farpa entre Bruce Wayne e Superman, porque o Bruce, que tinha uma das suas empresas lá em Metrópolis, a Wayne Enterprises, ficaria bravo com aquele ser de outro planeta vindo destruir os seus prédios e matando várias pessoas na luta contra a Zod. Então, aí já se plantou uma sementinha da briga entre Bruce Wayne e Clark Kent, o Superman. Já que todas as vezes que seu herói salva um gato da árvore, você se escreve em um editorial sobre um alienígena que, se quisesse, reduziria a cidade a cinzas. Mas quem fomentaria mais essa briga entre esses dois gladiadores é ninguém mais, ninguém menos que um dos maiores vilões das histórias em quadrinhos, o Lex Luthor, aqui vivido por Jesse Eisenberg, que na minha humilde opinião é a pior coisa do filme, é a pior interpretação de Lex Luthor da história. Outros atores bem melhores do que ele foram cogitados para o papel de Lex Luthor, como nosso querido Walter White de Breaking Bad, o Bryan Cranston, além de Mark Strong, Denzel Washington e Idris Elba. Até o ator Adam Driver fez teste para o papel de Lex Luthor, mas devido a alguns conflitos na agenda ele não conseguiu viver o personagem. Há quem diga também que Joaquin Phoenix, que mais tarde viria a ser nosso querido Coringa, recusou o papel de Lex Luthor nesse filme. Então ficou para Jesse Eisenberg, que fez esse Lex Luthor infantil demais, esse vilão caricato, cheio de caras e bocas, que, cara, gente, eu odeio o Lex Luthor nesse filme. Oi, olá, Lex, é um prazer. Au, uau, que aperto forte. Não vai querer puxar briga com esse cara. Inclusive, esse Jesse Eisenberg aí da rede social, ele ganhou um Framboesa de Ouro pela atuação dele de Lex Luthor, né? O Framboesa de Ouro, pra quem não sabe, é aquela premiação de piores filmes, e o Batman vs Superman foi indicado em várias categorias, e essa do pior vilão, ele acabou ganhando. Psicótico. Essa é uma palavra de 4 sílabas grande demais para mentes pequenas. Bom, Lex é um dos pontos baixos do filme, mas a gente tem que falar também dos pontos altos, porque pela primeira vez, uma das maiores personagens da DC iria fazer a sua estreia no cinema, pela primeira vez. Mulher Maravilha ia sim aparecer em Batman vs Superman, e a atriz escolhida foi a Gal Gadot, que na época não era uma atriz tão conhecida de Hollywood, né? A gente conhecia ela mais pelos Velozes e Furiosos, né? Já conheci mulheres como você. Acho que você nunca conheceu uma mulher como eu. E aqui ela tem uma participação maior só no terceiro ato do filme, como a Diana Prince, a Mulher Maravilha, que é excelente. Inclusive, não posso deixar de falar da trilha sonora aí de Hans Zimmer, trilha sonora da Mulher Maravilha, quando ela chega, é o ponto alto do terceiro ato do filme. Ela tá com você? Achei que estava com você. O longa criou muita expectativa nos fãs, lógico, depois de verem os Vingadores e vários filmes excelentes da Marvel, eles queriam ver os grandes heróis da DC lutando no cinema pela primeira vez juntos. E como eu já falei aqui, também vinha dessa necessidade da corrida da DC, que precisava chegar perto da Marvel e fazer os seus heróis se encontrarem no cinema, coisa que a Marvel já tinha feito lá em 2012 com Vingadores. Porém, essa pressa toda acabou atrapalhando o filme de Zack Snyder com os dois maiores heróis do mundo. O filme ficou com um ritmo muito estranho, as 2 horas e 40 demoraram para passar. A bilheteria de estreia do filme foi excelente, mas depois de sair as primeiras críticas de Batman vs Superman, a Origem da Justiça, as semanas posteriores em relação à bilheteria do filme foram um fracasso. O filme teve um orçamento de 250 milhões de dólares e rendeu em bilheteria 873 milhões, o que não é uma bilheteria fraca. Porém, se a gente pensar que são os dois maiores super-heróis das HQs se enfrentando, a bilheteria teria que ter sido melhor. Within the sound of silence. Or at least partly have spoken. Ben? I agree. Mas mesmo com tudo isso, Zack Snyder já havia plantado a sua sementinha ali do que viria no futuro. Porque nesse filme a gente sabe, né, que o Superman ele falece, né? Chega o nosso
Apocalipse, mais uma ideia brilhante de Lex Luthor no filme, e acaba matando o Superman. Depois que o Superman morre, Bruce Wayne e Diana Prince resolvem formar um time, que seria a nossa futura Liga da Justiça. O pessoal até brinca, né, que o Lex Luthor que formou a Liga da Justiça, porque já tava lá o símbolo de todos nos arquivos do Lex, com o Flash, o Cyborg, o Aquaman, que também fizeram a sua primeira aparição cinematográfica. Outra coisa que foi muito criticada aí no filme foi a motivação para Superman e Batman fazerem as pazes, né? Porque muita gente nem lembrava disso nas histórias em quadrinhos, né? Que isso existe há muitos anos nas histórias em quadrinhos. Mas a mãe do Batman e a mãe do Superman têm o mesmo nome, Marta. E Zack Snyder usou disso para fazerem com que os dois ficassem amigos no final do filme. Salve a Marta! Por que disse esse nome? Para! Por favor, para! Por que você disse esse nome? É o nome da mãe dele! Inclusive a própria DC faz piada com isso depois na animação lá dos Jovens Titãs. Qual o nome da sua mãe? Marta! O nome da minha mãe é Marta também. Mas mesmo com todos esses problemas que eu já citei aqui, que o pessoal, é fácil falar mal de Batman vs Superman, eu ainda sou do time que defende esse filme. Eu gosto muito desse filme, sim, podem me julgar também, quem não gosta, mas eu gosto de Batman vs Superman. A galera critica esse tom sombrio do filme, mas eu acho ele muito legal. Eu gosto de filme também piadesco, filme mais voltado pra família, que são os filmes da Marvel, mas eu acho que a DC devia seguir esse lado mais sério, e que nem o Zack Snyder fez com Batman vs Superman. Então eu sou do time que ainda defende o Batman vs Superman e gosta desse filme. Porém, o que eu não posso defender é o que vem depois, né? Realmente. Mesmo com toda a crítica ruim, a Warner resolveu acender a luz verde para o Zack Snyder continuar a sua produção, e viria assim em 2017 o Liga da Justiça. Porém, depois das críticas da segunda semana do filme e tal, que gerou até aquele meme do Sad Affleck, que o Ben Affleck tá todo tristinho assim, I agree. a Warner começou a mudar os planos. No meio da produção do outro filme de Zack Snyder, da Liga da Justiça, Joss Whedon entra como consultor para ajudar o Zack Snyder na direção do filme. Lembrando que o Joss Whedon é o mesmo diretor do primeiro Vingadores de 2012. Depois, Zack Snyder sai da produção devido a problemas familiares que ele teve, né, com o falecimento da filha dele, e Joss Whedon assume o filme. Aquele filme de 2017, da Liga da Justiça, que, como eu disse aqui, esse não dá pra defender, mas isso é história pra outro Kryptonita. Nota de vocês, ó. Pro lixo. Porque agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta de Batman vs Superman, Origem da Justiça? Deixe aqui nos comentários a opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra saber quando que saem os próximos vídeos aqui. E deixa o like no vídeo, né? Vamos bater um papo agora. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo Kryptonita Retrô. É o nome da mãe dele.